E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos atômicos, tá? A ideia de átomo já existia desde a Grécia Antiga, com Leucipo, com Demócrito e tudo mais. Só que a título de vestibular, nós vamos trabalhar propriamente com os modelos atômicos estabelecidos a partir de Dalton, em 1808, com a chegada da família real no Brasil. Nós tivemos a propositura do modelo atômico de Dalton, tá? Esse inglês chamado Dalton, que quem for fazer a faculdade de Química, né, vai ter que estudar os postulados de Dalton, porque foi um grande cientista inglês de grande importância, apesar de ter dito, né, besteiras, né, que hoje são coisas, né, refutáveis, digamos assim. A gente não pode desconsiderar o seu prestígio e a sua importância, tá? É igual lá o Lamarck, né? Apesar de ter dito algumas besteiras, né? Nós não podemos desconsiderar. Porque naquela época, pessoal, né? Não tinha o aparato que se tem hoje. Tanto que se descobriu ano passado, recentemente, em 2013, aquela partícula lá, né? Que faltava lá de... Eu esqueci o nome, de Boston, né? Alguma coisa assim. Tá? Bom, então nós vamos começar a partir do Dalton, tá? Que é o modelo atômico de 1808. O Dalton falava, tá, que o átomo era indivisível. Então vamos supor que nós... Deixa eu escrever o nome aqui, ó, Dalton, tá? Vou colocar uma seta e vou colocar aqui Dalton, tá? Ó, Dalton, e aí eu vou colocar o ano do seu modelo, que é 1808. Né, para facilitar a cronologia aí dos senhores, tá? O Dalton, vamos supor que nós tenhamos uma bolinha, então, que representa o átomo, tá? Grosso modo, só para que os senhores possam entender o processo pedagógico, tá? Então, aqui eu tenho o átomo, essa bolinha é o nosso átomo. E o Dalton dizia que esse átomo é indivisível. O que vocês entendem por indivisível? Divisível, que dá para dividir, né? Então eu consigo dividir aqui em partes menores. Só que o Dalton falava que não dava para dividir em partes menores. Você não conseguia dividir em partes menores. Isto é, o átomo é indivisível. Ele falava ainda que o átomo era indestrutível. Né? Que tem a mesma ideia, não a mesma ideia, mas ideias semelhantes, né? É indivisível, é indestrutível. Falava ainda que o átomo era esférico, apresentava um aspecto esférico. Então o átomo era esférico, era indivisível, indestrutível. E outra coisa importante do Dalton é o seguinte, ele falava, presta bem atenção, que átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, para que vocês possam entender, hidrogênio vai ser um elemento químico, tá? Então, átomos do mesmo elemento químico, como eu tenho o mesmo elemento químico, para Dalton, estes átomos formados pelo mesmo elemento químico teriam necessariamente massas iguais, o que não é verdade. Por exemplo, se nós pegássemos o átomo do elemento químico de hidrogênio, nós temos três tipos de átomos para esse elemento químico, que no caso é o hidrogênio, né? Nós temos o prótio, nós temos o deutério e nós temos o trítio. Então perceba que os três são formados pelo mesmo elemento químico, no caso hidrogênio. Acontece que estes elementos químicos, né, que no caso estes átomos, melhor dizendo, que estão formados pelo mesmo elemento químico, porque elemento químico é apenas um, é o hidrogênio. Só que eu tenho átomos diferentes, eu tenho átomo, no caso é o prótio, o átomo que é o deutério e o átomo que é o trítio. Então eu tenho átomos diferentes que são formados pelo mesmo elemento químico. E para Dalton, eles teriam necessariamente a mesma massa, o que não é verdade, né? Eles têm massas diferentes. Tanto o que vai diferenciar um do outro, né? Uma das coisas que diferencia uns dos outros é exatamente a massa, né? Um é mais pesado, o outro é mais leve e assim por diante, tá? Então, se nós fôssemos pela linha de raciocínio do Dalton, como que nós iríamos explicar, né, esse processo de isotopia, né? Que são isótopos, né? Porque eles apresentam o mesmo, né, número atômico, só que apresentam massas diferentes.
É a mesma coisa do ferro. Tem o ferro 54 e tem o ferro 56. Eles são isótopos. Por quê? Porque eles apresentam, são átomos formados pelo mesmo elemento químico, tá? Que tem, evidentemente, o mesmo número atômico, só que a massa de um é diferente da massa do outro. Enquanto um pesa 54, o outro pesa 56. Então esse foi um dos furos, do Dalton. Dizer que átomos do mesmo elemento químico teriam que ter necessariamente a mesma massa, o que não é verdade. Nós exemplificamos isso quando nós dissemos a respeito dos átomos do hidrogênio, porque eu tenho átomos do mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes, enquanto a massa de um é 1, a do outro é 2 e a do outro é 3. Então ele já errou nisso. O outro erro do Dalton foi afirmar, que átomos, novamente, de elementos químicos diferentes, agora eu não vou falar do mesmo elemento químico, agora eu vou falar de elementos químicos diferentes, Então ele dizia que átomos de elementos químicos diferentes teriam que ter necessariamente massas diferentes. Então ele falava, é o mesmo elemento químico? Ou é elemento químico diferente? Então a massa é diferente. Mas na verdade é porque o Dalton ele era muito assim, olho por olho, dente por dente, Eu não sei se está certo usar essa expressão, mas o que eu quero dizer para vocês é que ele era muito assim, não é impossível, mas ele era muito assim, parecia que era óbvio o raciocínio dele. Então ele falava assim, o átomo é formado pelo mesmo elemento químico, então a massa tem que ser a mesma. Se é o mesmo elemento químico, então a massa tem que ser a mesma. Mas não é verdade. Da mesma forma, ele falava o seguinte, o átomo é formado por elementos químicos diferentes, então as massas têm que ser diferentes. Então ele achava que uma coisa levava a outra, mas não é verdade. Então como que ele iria explicar o processo de isóbaros, que são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam massas iguais? Então ele falava exatamente o contrário, que quando nós tivéssemos um átomo de elementos químicos diferentes, nós teríamos que ter necessariamente massas diferentes, o que não é verdade. Por exemplo, se você for pegar o cálcio e o argônio, se eu não me engano, só deixa eu ver, cálcio aqui na tabela periódica, Cálcio e argônio. Cálcio e argônio. É mais ou menos esses dois. Eu acho que são esses dois, cálcio e argônio, são esses dois. O cálcio e o argônio, por exemplo, o cálcio é um metal alcalino terroso, da família 2A, e o argônio é um gás nobre. Então, neste caso, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes, enquanto um é cálcio, metal alcalino terroso, o outro é um gás nobre, que é o argônio. Então, eu tenho elementos químicos diferentes. Só que, as massas não são diferentes, as massas são iguais. E para Dalton, se eu tivesse elementos químicos diferentes, necessariamente as massas teriam que ser diferentes. Então, como que ele iria explicar o processo de isobaria, Se é que existe esse termo aí, mas de elementos que são isóbaros, tudo bem? Então, Dalton falava que o átomo era esférico, que era indivisível, que era indestrutível, que átomos do mesmo elemento químico teriam que ter, a mesma massa, o que não é verdade. Nós vimos dos átomos de hidrogênio, que estão formados pelo mesmo elemento químico, que no caso é hidrogênio, mas que apresentam massas diferentes. Para Dalton, a massa tinha que ser a mesma, já que se trata do mesmo elemento químico, o que não é verdade. Então, como que ele iria explicar o processo de isotopia, Outra coisa que Dalton errou, furou, falava que átomos de elementos químicos diferentes teriam que ter massas diferentes, o que não é verdade. Então, como que ele iria explicar os átomos que são isóbaros, que estão formados pelo mesmo elemento químico e apresentam a mesma massa? Então ele errou. Ele falava que as massas teriam que ser diferentes, o que não é verdade. Às vezes pode acontecer de eu ter elementos químicos diferentes, porém com a mesma massa, Beleza. E outra coisa que ele falava era uma coisa chamada lei das proporções múltiplas, que os átomos eles se estruturam numa proporção de números inteiros e fixos, que era a lei das proporções múltiplas. Então que os átomos se agrupavam, se reuniam numa proporção de números inteiros e fixos. E tudo aquilo que eu tinha no começo, eu teria que ter no final. Que os átomos iriam apenas passar por um processo de reorganização, por um processo de rearranjo
né, atômico ali para formar a molécula bonitinha ali, tá? Bom, então isso aí, né, foi a grande contribuição de Dalton, né, na química. Aí isso tudo em 1808, tá? Depois eu escrevo no final se vocês quiserem, tá? Eu acho que eu não vou escrever aqui no quadro, senão o vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou escrever embaixo do vídeo, aí vocês copiam no caderno de vocês, tá? Até pra gente não perder tempo muito. Aí mais tarde, né, o Dalton foi em 1808. Aí no final do século XIX, né, mais precisamente em 1897, veio um outro inglês, só que dessa vez foi o Thomson. O Thomson vai se diferenciar do Dalton na questão da divisibilidade. Enquanto o Dalton falava que o átomo era indivisível, não conseguia se dividir mais, o Thomson, ele falou, epa, Dalton, calma aí, o átomo não é indivisível, ao contrário, o átomo é divisível. Só que o Thomson, tá, acreditava que o átomo era formado por uma massa contínua, tá? O que vocês entendem por massa contínua? O Dalton falava assim, ou Dalton não, o Thomson, né? Agora vamos mudar o nosso foco. O Thomson falava assim, Dalton, eu discordo de você. O átomo para mim não é indivisível, o átomo é divisível sim, eu consigo dividir. E outra coisa, Dalton, para mim, o átomo é uma massa contínua. O que você entende por massa contínua? O que você entende por algo contínuo? Né? É igual quando você fala, eu estou estudando continuamente, sem parar, sem intervalos, sem espaços, né? Então o que é algo contínuo? É algo que está colado, ó, um do lado do outro, né? Está junto, é igual quando a gente ama, a gente fica colado, a gente fica junto, né? Então isso é algo contínuo, né? Ó, uma relação contínua, sem espaços, né? Sem intervalos, né? É igual quando a namorada quer dar um tempo, ou o namorado quer dar um tempo, fala assim, né? Vamos dar um tempo, né? Vamos dar um espaço. Então não é algo contínuo, porque algo contínuo é algo junto, né? Grudado, sem espaços. Então, para o Thomson, tá? Ele dizia que o átomo é uma massa contínua. Contínua. Eu esqueci de dizer para vocês o seguinte, que alguns vestibulares ainda cobram essa questão de nomenclatura. O modelo de fulano ficou conhecido como tal, entendeu? Se você não souber, você erra a questão. Na verdade, tudo que você não estudar, você vai errar. Tá? No caso, o modelo de Dalton ficou conhecido como o modelo das bolas de bilhar. Né? Então, bolas de bilhar é Dalton. Depois veio o Thomson, que eu vou escrever o nome dele aqui, o ano, tá? O Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, tá? E aí, mais tarde, veio o Rutherford em 1911. Aquele clássico experimentos que os livros didáticos trazem, né? Ele pegou o negócio de chumbo, colocou lá o elemento químico radioativo, que passava a emitir radiações. Algumas radiações sofriam desvios, uma para cima, outra para baixo, e uma que não sofria desvio, né? Então isso é o Rutherford. Só que o Rutherford, ele foi assim, audacioso, eu digo. Ele chegou na comunidade científica, o Rutherford, tá? Localiza o nome, Rutherford, 1911, e disse o seguinte, o átomo é descontínuo. Ele falou isso, o átomo é descontínuo. Ele contrariou quem? Ele contrariou Thomson. Thomson falava que o átomo era contínuo. Aí em 1911, no século seguinte, Rutherford chegou para a comunidade científica e falou, negativo, o átomo é descontínuo. E o que você entende por algo descontínuo? Bom, algo descontínuo, como o próprio fala, parece ser bem lógico, mas para a gente entender, né, é algo que não é contínuo. E o que é algo não contínuo? Né? É algo que apresenta espaços, ó, intervalos, aqui ó, apresenta espaços. Isso é algo descontínuo. Não está ligado, não está concatenado. Ao contrário, apresenta espaços aqui, certo? Isso era o que Rutherford falava. Na verdade, Rutherford falava o seguinte, que havia mais espaços vazios, né? Havia muito mais espaços vazios do que uma região propriamente maciça. Ele falava esse termo maciça, que é a mesma coisa que contínua. Você entende, se alguém te perguntasse para você, fulano, o que é algo maciço? O que você vai responder para a pessoa? Você entende que é algo maciço?
Porque não adianta você ler se você não entender o que está sendo dito no livro, na apostila. O que é algo maciço? Algo maciço é algo colado, é a mesma coisa que contínuo. É algo colado, grudado, juntinho, que não apresenta espaços, hiatos. Olha que tá bacana. Não apresenta hiatos, né, espaços, intervalos. E algo descontínuo é algo que apresenta espaços, né, apresenta vários espaços vazios. Isso aqui é algo descontínuo, ou como queira, não maciço, tá? Bom, e Rutherford falava exatamente isso, que o átomo ele é descontínuo, ele não é maciço. Por isso que se passavam as radiações. As radiações só conseguiam passar, por exemplo, as radiações só conseguiam passar, vinha pra cá, vinha pra cá, vinha pra cá, certo? Por quê? Porque havia espaços vazios, né? Uma vez que o átomo era descontínuo, não era contínuo, não era grudado, né? O átomo não era maciço, tá? Então por isso que as radiações conseguiam passar, tá? Bom, e o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, porque os elétrons, tá, estão na eletrosfera, ó, evidentemente, aquilo que todos nós sabemos, ó, tem a eletrosfera aqui tem o núcleo, né? Aí os elétrons estão aqui na eletrosfera e aqui eu tenho o núcleo, né, com os prótons e com os nêutrons, tá? Aí eu te pergunto, por que esse núcleo que é positivo não atrai os elétrons que estão aqui negativo? Por quê? Né? Não é um é positivo outro negativo, então dá força de atração, né? Sabe por quê? Porque vamos supor que nós temos um exemplo bem esdrúxulo, mas que você possa entender. Vamos supor que eu seja uma pessoa bem forte, né? Ó, o meu porte físico é bem forte, tá? E aí, eu tô aqui, vamos supor que meu quarto seja uma sala de aula, e aqui na minha sala de aula tenha vários alunos sentados prestando atenção no professor, tá? O que vai acontecer? Eu chego e tento abrir a porta, né? E vocês que estão... Então, eu estou do lado de fora tentando abrir a porta e vocês estão tentando bloquear a minha entrada, não permitindo que eu entre na sala de aula, tá? O que vai acontecer? Como eu sou muito forte, né? Tenho uma massa muscular super desenvolvida, evidentemente eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir forçar a entrada, eu consigo entrar. Então há esse equilíbrio de forças. Na verdade, isso aqui é explicado por força eletrostática, por forças de natureza elétrica, né? Que a força exercida por um é infinitamente superior à força exercida pelo outro, tá? Então por isso que eles conseguem ficar em equilíbrio. E claro que vai ter uma força centrípeta, né, que a gente aprende na física, e vai ter também uma força tangencial, tá? Mas isso aí vamos deixar para física, só para vocês entenderem por que o positivo não é atraído pelo negativo, por forças eletrostáticas, pelo fato de uma força ser infinitamente superior em relação à outra. Isso permite que exista um equilíbrio, não permitindo que o positivo seja atraído pelo negativo, tá? Bom, pessoal, então, isso é o basicão, tá? Saber os nomes dos modelos. Dalton, que é de 1808, modelo, né, das bolas de bilhar. Aí, em 1897, veio quem? Veio o Thomson, que é o modelo do pudim de passas. Aí, em 1911, veio o modelo de Ernest Rutherford, esse neozelandês, certo? Cujo modelo atômico ficou conhecido como um modelo planetário, justamente por estabelecer que os elétrons estariam na eletrosfera e que os prótons estariam aqui no núcleo, tá? Juntamente com os nêutrons, evidentemente, tá? Muito obrigado.